Olá, tudo bem? O programa Cidade Real retoma uma pauta multidisciplinar após encerrarmos os quase 20 episódios intermináveis tratando acerca das eleições municipais. E desta forma mudamos, eu diria, radicalmente a pauta, tratando de um tema que nos é muito afeto e que interfere, sobretudo, na nossa vida social, na nossa vida artística, na nossa saúde mental. Uma vez que trata-se de uma pauta muitíssimo abrangente e que talvez você não tenha percebido o alcance deste tema, desta pauta, que é tão antiga quanto a existência da própria sociedade e que certamente lhe proporcionam momentos absolutamente inesquecíveis de emoções, de lembranças, de fatos marcantes e, sobretudo, entendo que tratam da nossa autoestima, da nossa valorização pessoal, da nossa alma. Numa sociedade tão antagonista, tão cruel, tão radical, é preciso que tenhamos áreas que tratem justamente do oposto. E desta forma, a cultura é justamente esta possologia, uma vez que é capaz de resgatar valores, sobretudo aqueles que se enraizam dentro da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração. A cultura tem uma abrangência, conforme disse, absolutamente inimaginável. Até porque, assim como tudo é política, como já me foi ensinado por várias vezes, tudo é cultura. Se é que a autora desta frase me permite apropriá-la, evidentemente. Mas é uma bela analogia. Tudo é cultura. E você vai entender justamente o significado desta minha afirmação quando tivermos a oportunidade de ouvir atentamente uma figura extremamente conhecida na nossa sociedade, militante da cultura e que desenvolve a sua perseverança profissional com competência, com firmeza, sendo notória a sua desenvoltura no meio. Feito esses elogios absolutamente merecidos, conversaremos com uma ilustríssima convidada que será apresentada na sequência por doutora Aline de Freitas Spinelli, que nessa ocasião, por óbvio e por merecimento, assume o protagonismo da entrevista sempre que aqui comparecem mulheres. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Nesta edição de número, atenção, 867 do programa Cidade Real, neste dia 4 de novembro de 2024. Vem com a gente. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Olá.
Hoje no meu editorial nós vamos falar sobre cultura, sobre teatro, sobre música, sobre poesia, sobre tudo aquilo que aquece a nossa alma, sobre tudo aquilo que muda a nossa vida. Como eu disse aqui há pouco tempo atrás, sem eu saber da pauta de hoje, eu falei sobre poema e poesia. Salvo engano, há 15 dias atrás, depois do Dia do Poeta, eu falei sobre a modificação na vida do ser humano através da leitura de um poema. O poema é o que está escrito e a poesia é o que traz de transformação no seu coração, nos seus atos, na sua vida. A poesia, a arte, ela pode curar uma pessoa da depressão. Ela pode, inclusive, trazer à tona aquilo que vai salvar a vida daquela pessoa, como foi assim com uma série de artistas. E hoje o editorial é para falar sobre a importância da cultura friburguense, sobre a importância da memória friburguense. A memória, ela é o pilar para a construção de uma sociedade sadia. A memória é aquilo que nos apresenta, é aquilo que nós trazemos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. A memória é o que constrói, é o que lida, é aquilo que traz os nossos traumas, as nossas lutas, as nossas tatuagens. A memória é o que transforma a sociedade. A memória, ela é a identidade de uma sociedade. Uma sociedade sem memória é uma sociedade sem história. E aquilo que acontece com um ser humano que não tem memória é o que acontece com a sociedade. Por que é importante que resgatemos e tenhamos essa noção de onde viemos, de quem esteve aqui, das obras, dos quadros, das peças de teatro, das músicas, mas também das lutas. Nós viemos de uma sociedade pautada no patriarcado, no machismo, e a gente está numa transformação constante, que será objeto da fala hoje da nossa convidada. As mulheres conseguiram conquistar a duras penas um espaço na sociedade, através do voto, através da cultura, através das legislações que acompanharam as necessidades trazidas pelas mulheres. A figura penal do feminicídio é uma figura recente que veio para acompanhar a questão cultural do Brasil. O Brasil está lá no pódio, um dos países em que mais se mata a mulher. Então, eu queria aqui encerrar o editorial falando que nós precisamos, sim, valorizar muito a nossa memória, seja ela pautada na arte material, mas nas lutas e nas conquistas. Pois, tal qual o ser humano, um país sem memória é um país que caminha para a morte. O ser humano, quando começa a morrer, ele começa a perder a memória. E assim é com a sociedade. Vem com a gente. Olá, hoje nós teremos a honra e a alegria de dividir a mesa com a subsecretária de Cultura de Nova Friburgo, a pessoa responsável por trazer para Friburgo o movimento internacional do Laço Branco. Ela é nada mais, nada menos que Ana Paula Lengruber. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, meus queridos. Obrigada pelo convite, obrigada pelo afeto, pela recepção. O programa Cidade Real é um programa muito importante, imponente, que faz parte da construção de tudo aquilo que a gente acredita, né? Do acesso que as pessoas têm que ter às informações. E a cultura não é diferente, né, Aline? A gente luta para que todas as pessoas tenham acesso à cultura. Acho que essa que é a grande chave para a gente começar esse bate-papo.
Ana Paula, eu queria ler aqui um artigo da Constituição para que as pessoas possam entender. A gente fala muito em cultura, mas muita gente nem sabe o que é cultura, né? E essas pessoas precisam ser informadas porque a gente não costuma falar sobre isso. Sim. O artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nossa Carta Cidadã, fala: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Dito isso, eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo o que são essas manifestações, o que é essa valorização, essa difusão dessas manifestações culturais e contasse um pouquinho de como tem sido para Nova Friburgo a cultura de 2 anos para cá, né? É muito amplo, né, o conceito de cultura, né? Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, na pandemia, no que nos salvou, o que salvou a nossa saúde mental? Foi a arte. Quem não assistiu uma live de um poema, de uma poesia? Quantos artistas, músicos fizeram live que faziam a gente ter esperança de que aquilo ia passar, né? Então, a cultura, ela é muito mais do que um espetáculo de música, né, de banda. A gente tem apresentações de dança. E aí, se a gente for falar de dança, eu, por exemplo, venho do balé clássico. Eu fiz balé há alguns anos da minha vida. Mas tem uma passagem muito interessante. Você foi aluna de Fátima Zarif? Não, eu fui aluna de Davi Macena e Cíntia Vasconcelos. Uau! Eu sou da turma da Bibiana. Mas tem umas camadas que a gente precisa muito falar, né? Eu sempre me destacava no balé, mas eu era a única negra do balé. E eu, assim, criança, eu não tinha muita noção disso, né? E eu lembro quando a Cíntia foi falar com a minha mãe que queria que eu fizesse prova para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a minha mãe entrou em desespero. Porque na cabeça da minha mãe, mulher, preta e artista, eu ia morrer de fome no país. Então, ela ao mesmo tempo que ela me estimulava, ela tinha medo que aquilo virasse uma profissão. A gente não pode ter esse medo, né? Hoje a gente vê o audiovisual. A gente está tendo pela primeira vez a oportunidade real de ver a Fernanda Torres trazer o Oscar para o Brasil. Sabe por quê? Porque o audiovisual do Brasil está muito fortalecido. Porque a cultura voltou com força total. TV Cultura voltou. E sabe por que as pessoas, às vezes, tentam matar a cultura? Porque a cultura abre o pensamento. A cultura educa, a cultura forma. E liberta. Entende? Então, assim, primeiras manifestações culturais são muitas, né? A gente tem teatro, dança, cinema, como eu falei, do audiovisual. A gente tem artesanato. A gente tem os povos formadores, porque para a gente saber para onde a gente quer ir, é importante que a gente saiba da onde a gente veio, né? A gente tem o teatro, que tem inúmeras vertentes, né? A gente tem agora... às vezes eu vejo algumas pessoas descredibilizando o stand-up. Não, gente. A cultura, ela está em movimento. Então, tem a galera que gosta de musical, tem o pessoal que gosta do monólogo com poesia, tem o pessoal que gosta de stand-up. As pessoas estão absorvendo cultura. Então, acho que o mais legal também da cultura é isso. Ela não é excludente. Ela não é excludente. Às vezes, a moda, que faz parte da cadeia de economia criativa da cultura. Moda é cultura. A moda liberta. É tão legal quando eu fico vendo, assim, eu gosto muito de ver as reportagens do São Paulo Fashion Week, da desconstrução do que é ideal. Não é ideal aquele corpo daquelas meninas já neuréxias. Não é mais, isso já passou. Você pode usar um tênis com vestido e tá tudo bem. O seu estilo mais importante na moda é que tem a ver com a sua identidade do que você é. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de transversalidade, a gente fala de pluralidade, mas é óbvio que a gente fala de desafios também, né? A primeira coisa que a gente gosta de ressaltar, um estudo recente, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, diz que a cada R$1 voltado na cultura, voltam R$6 daquele dinheiro investido. Ana Paula, o que você está dizendo? Quando o governo federal manda 1 milhão de verbas para a Lei de Incentivo Paulo Gustavo, o município que recebe
ele gera 6 milhões. Então, isso não é custo. Isso não é custo. Por quê? Mas baseado em que você está falando isso? Vamos pegar uma produção de audiovisual. O audiovisual vem gravar um curta na nossa cidade. O que essa cadeia alimenta? Fotógrafo, cinegrafista, locações de espaços, hotéis, restaurantes, mídias locais, porque as pessoas querem divulgar. Então, só aí você tem 6 áreas da economia movimentando. Quando a gente faz um festival de inverno, não é só a rede hoteleira que ganha. O turista que vem consumir, ele vai para os restaurantes, e aí a gastronomia também é cultura, né? Tanto que esse ano, o Festival de Inverno, a gente combinou junto com do Polo Gastronômico e Cervejeiro de Nova Friburgo. Nós fizemos o Festival de Inverno junto, porque a gente queria que o turista interno, que somos nós, friburguenses, e os clientes e os turistas externos, tivesse essa ideia. A cultura, ela tá realmente em tudo, né? O que a gente afirma não é a moda é cultura, o comportamento é cultura, o gosto do que você gosta de ver é cultura. Antigamente, ser noveleiro era pejorativo. Hoje não é mais. A gente vê há muitos anos as novelas ditando modas. Isso tudo faz parte do comportamento. Então, assim, aonde tem pessoas, tem cultura. Eu, por exemplo, sou da dança. Eu tenho uma filha que é apaixonada pelo teatro. Ana Paula, mas você obrigou? É dela. Maria Vitória faz teatro segunda, terça e quinta. É dela, ela gosta, ela se encontrou no teatro. E o que tem de avanço nisso, por exemplo, na educação? Por exemplo, de uma criança neurodivergente. Gente, é maravilhoso, porque estimula a criatividade, estimula a empatia, porque ela se sente pertencente a um grupo. Ela trabalha a autoafirmação, ela trabalha a questão da segurança. Então, assim, cultura realmente está envolvida em tudo. Esse ponto que você tocou do pertencimento é realmente a virada da chave para muitas pessoas, não só para autistas, para neurodivergentes ou para pessoas que estejam com depressão, mas esse sentimento de pertencimento, né? Isso Karnal fala muito bem. Quando eu estava preparando a pauta para conversar com você, ele falava sobre essa necessidade que nós temos, principalmente os brasileiros, essa necessidade do pertencimento, né, de fazer parte de um clube de futebol, de alguma religião e uma identidade de música, e isso faz com que a pessoa consiga vencer ali as suas vicissitudes e caminhar para frente com criatividade e, quando muito, com algum tipo de obra de arte, né? Eu queria te perguntar, Ana Paula, o nosso tempo aqui não é muito extenso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Laço Branco. Laço Branco, na verdade, assim, é interessante falar disso, porque o Laço Branco Friburgo começou, eu fazia um evento de moda no Nova Friburgo Country Club, minha mãe é logista, minha mãe é comerciante, e eu queria fazer um desfile de uma marca que a minha mãe tinha pego. E era muito caro para eu fazer o desfile do jeito que eu queria fazer. E aí, conversando com uma amiga minha que era dona de loja, ela falou, se é caro se você fizer sozinho. Agora, se juntar eu, você e mais 8, a gente faz. Conclusão. Nós fizemos 4 temporadas de desfile primavera, verão e outono e inverno no Country Club com os comerciantes da cidade. E aí, na época, o Centro de Referência da Mulher, a Rosângela Cassano estava à frente e ela queria fazer um desfile de moda com aquelas mulheres que estavam passando pela violência doméstica. E aí eu falei com ela, não vamos colocar só elas, não. Vamos misturar, vamos colocar essas mulheres, mas vamos colocar formadoras de opinião de Nova Friburgo, de todas as idades, de todas as camadas. Fizemos num restaurante que tinha ali no Cônego, que nem tem mais. E a ideia era que a gente produzisse elas, que elas tivessem o dia de princesa e que aquilo ali não fosse... Ela não ia carregar no corpo dela a marca da violência. Ela só ia ser uma modelo aquele dia. E aí, quando eu fui pesquisar sobre violência doméstica, eu li que existiu o Laço Branco, que é um movimento internacional que está presente em todos os continentes, que é contra a violência doméstica. Inclusive, ela é reconhecida pela ONU.
E aí eu falei, cara, em Friburgo não tem, vamos fazer a campanha em cima do Laço Branco. E aí toda a estratégia foi no desfile, e após o desfile a gente mudou, todo mundo no mesmo horário. Foram mais de 500 pessoas. É importante falar também que o trabalho todo voluntário. A Isadora Macena, que fez o layout todo para mim, trabalhou, e a gente sem ganhar um tostão, porque era uma campanha social. A gente mudou todo mundo durante os 15 dias contra a luta contra a violência doméstica. A gente trocou a nossa foto, na época o Facebook era muito forte, e aquilo viralizou, um monte de gente pedindo. E aí começou a chegar relatos para mim de amigas minhas muito próximas que estavam passando por violência doméstica. E aí eu levei um susto com aquilo, porque você acha que aquilo acontece lá no alto do morro. Você não acha que acontece na zona nobre. Você acha que é uma realidade muito, muito longe da sua. Passaram-se 2 anos. Só um momentinho, desculpa a parte, necessário. Mas Nova Friburgo já mostrou com força que isso está muito presente, principalmente nos bairros de luxo, né? Falaremos disso daqui a pouco. E aí, eu fiquei 2 anos sem fazer. Quando teve o caso da Alessandra Vaz, eu conheci a Alessandra através da Claudinha, DJ. Se Claudinha estiver vendo, um beijo, minha amiga. E da Dani, né? E da Dani. Mas a Dani em especial eu não conhecia, eu conhecia a Alessandra. E aí, naquele dia, um amigo meu me manda um áudio perguntando se eu conhecia a Alessandra Vaz. E ele fazia parte do jornalismo de uma TV daqui. E eu falei, nossa, o trabalho dela é maravilhoso, ela é uma artista plástica, que pega as telas dela e transforma em roupa, inclusive eu tenho. Falei aonde era o ateliê dela, ele percebeu que eu não sabia o que tinha acontecido. Passei o contato da Alessandra para ele. Passou 1 hora, Claudinha estava em Portugal, Claudinha começa a me ligar e cair. De repente, ela me manda um áudio chorando. Você tem que fazer alguma coisa, você precisa voltar com o Laço Branco, porque tacaram fogo em 2 amigas minhas. E aí é que eu tive noção do que tinha acontecido. E aí nós fizemos a 2ª etapa do Laço Branco. Fizemos uma mobilização em Friburgo, que deu muito mais gente do que na cidade natal da Alessandra. Isso foi uma frustração assim da mãe, da irmã, que as pessoas lá de Juiz de Fora não abraçaram como a de Friburgo abraçou, né? Porque aquilo foi muito sério. Elas foram cozinhadas vivas, né? Não foi... Eu sempre gosto de falar isso porque, assim, numa das falas da mãe dela, né, o médico falou com a mãe dela, se a sua filha ficar viva, ela vai ficar cega. E assim, ela não tem condição, porque assim, todos os órgãos dela cozinharam. E ela era tão forte que ela chegou no hospital, ela relatou tudo o que aconteceu. Foi. Esse relato é um pedido de justiça. E aí nós começamos a fazer a campanha. E aí eu fiz um plano de mídia maior, né? A TV Zoom foi uma das apoiadoras. A gente colocou Buzzdoor na cidade toda. Tudo é importante falar que ninguém cobrou nada. As pessoas, Pedro Bessa, que foi o fotógrafo, não cobrou. As pessoas, a única coisa que a gente fez as camisas com preço de custo, e as pessoas que queriam participar, elas pagavam a sua camisa, que era uma maneira também da gente usar durante o ano nas caminhadas. E aí fizemos um vídeo que passa, inclusive, hoje no Nordeste, falando de Laço Branco. E aí, quando a gente acha que a gente já viu tudo de horroroso na nossa cidade, acontece outro feminicídio. Na verdade, 4 feminicídios, né? Muito fortes, né? Porque, assim, que foi o caso da Nahat. E aí, eu lembro que assim, eu não tinha intimidade nenhuma com a irmã dela, com a Salirra. E eu mandei uma mensagem para ela pelo Instagram, dizendo para ela que toda a cidade estava se sentindo mutilada com o que tinha acontecido. E aí ela, na mesma hora, me respondeu. E a gente fez a 3ª campanha do Laço Branco com a hashtag Nunca Foi Surto. E é importante falar, assim, esse movimento do Laço Branco, ele é encabeçado por mim, mas são muitas cabeças. Eu tenho um grupo de todas as amigas voluntárias, a maioria jornalistas, né? A Nayara Rentes, a Tamara Castro, a Bruna Reis, a Juliana Gripe. A gente monta as estratégias do Laço Branco muito em conjunto, né? Porque, infelizmente, os dados são horrorosos, né? A gente agora está aqui, uma mulher está sendo estuprada no Brasil. Uhum. Então, a gente não pode não falar sobre isso. A gente não pode achar que a violência doméstica só pode... Eu lembro que assim que eu comecei a fazer a campanha da violência doméstica, a pergunta que eu mais respondi assim, mas
como é que foi que você começou a sofrer violência? Por que para falar de violência as pessoas acham que a gente tem que ter sofrido a violência doméstica? Chegaram a perguntar para o meu ex, você batia na Ana Paula? Por que, para a gente falar de violência, a gente necessariamente tem que ter passado pela violência? Eu sou uma exceção. Eu realmente não passei pela violência doméstica. Mas existem outras formas de violências que às vezes a gente acha que não passou e a gente passou. Também precisa se falar sobre isso, né? Sobre a violência patriarcal, sobre a violência... quantas mulheres não são violentadas? Quantas mulheres fazem a mesma coisa que um homem e elas ganham menos? Principalmente se ela for negra. Então, assim, a gente precisa o tempo todo falar. E uma ferramenta importantíssima para a gente levar a mensagem de que, vem cá, sai da violência doméstica. Tem jeito, você não precisa virar um cadáver para que seja feita a justiça. É a cultura. Até porque, mesmo que você vire um cadáver, não é certo que a justiça será feita. Exatamente. Né? Tivemos isso, eu posso falar, inclusive tenho lugar de fala nisso, no caso da Dani, né? No caso da Lê. Quando eu entrei no processo como acusação, como assistente de acusação, já tinha passado o julgamento do plenário do júri, já estava para ser julgada a apelação, e ainda assim a Câmara, né, criminal, à época, que eu não vou falar qual é, mas entendeu que não era caso de feminicídio. A Câmara do Estado do Rio entendeu, por maioria de votos, que o caso ali tinha sido de lesão corporal, sem intenção, sem dolo. Não ficou caracterizado, não ficou claro para os desembargadores que ali teriam havido 2 feminicídios. 90% do corpo queimado. E ainda assim, você entende como é sério, como a gente precisa falar? Por isso que muito isso é sério. cultural. É cultural. Eu fui fazer uma vez uma palestra no Colégio Estadual Jamil Jaque, e quando acabou a palestra, uma menina me chamou porque a mãe passava por violência doméstica com o padrasto. E ela queria ajudar a mãe. E a gente em Friburgo, apesar desse cenário altíssimo do feminicídio, a gente tem um trabalho lindo e eficiente que é do Tecle Mulher. Sim. Então, assim, a gente precisa cada vez mais... Eu sempre falo isso, gente, não custa nada. Eu quase sempre que eu posso, eu vou lá, pego uma postagem do Tecle Mulher e coloco nas minhas redes sociais. Porque os relatos que elas contam de salvamentos que elas já fizeram, elas já pegaram mulheres acorrentadas, sabe essas correntes de bicicleta? No cativeiro mesmo. Então, assim, é um trabalho sério, é um trabalho anônimo, é um trabalho voluntário. Inclusive, e salva. A gente pode doar. A gente pode doar recursos, dinheiro, porque o Tecle Mulher, ele paga a passagem de ônibus para a mulher, para ela ir até a sala para ouvir as palestras, para fazer os cursos profissionalizantes. E a gente precisa falar que todo mundo precisa de recursos para poder executar um trabalho de ajuda, né? E até para ser mais excelente, né? Porque às vezes, assim, por mais que seja um trabalho voluntário, né? E a gente tem um exemplo aí, acabamos de viver o Outubro Rosa com a AMA, que elas são, eu falo que elas são formiguinhas que trabalham o ano inteiro para tem todo o holofote em outubro, mas o trabalho da AMA não é só em outubro. O trabalho da AMA é o ano inteiro, todo dia. A mesma coisa é contra a violência doméstica, que é um câncer na sociedade. Então, a gente precisa, sim, de mantenedores, a gente precisa, sim, de voluntários. Se você que está assistindo o programa é psicólogo, é advogado, é assistente social, quer fazer parte dessa causa, passou por violência, sabe a necessidade que é. Esse ano, em março, a gente tem o Prêmio Pérolas Negras, que é um prêmio para mulheres negras, né, caribenhas. E aí teve uma artesã que foi homenageada. E eu chamei a Grazi, na verdade, porque ela é aquela formiguinha do artesanato que perturba, que quer van, que não sei o que lá, que vive do artesanato. É uma mulher negra que a gente queria homenageá-la, ela topou. Na hora dela receber a homenagem, nada programado, Aline. O Max Bill estava do meu lado, até porque a gente nunca sabe quem são os vereadores da casa que vão estar no dia com a gente.
Eu perguntei, Max, você pode entregar para a próxima? Ele falou assim, posso. E aí, quando ele desce para falar, tô falando os nomes porque foi gravado, ela falou publicamente, ela pega o microfone chorando e falou assim, não podia ser outra pessoa, porque se eu tô viva hoje aqui, foi por causa da Dean. Foi por causa da Dean. E quem tinha atendido ela à época por foi acaso ele. tinha sido ele. E aí, assim, aquele relato dela, todo mundo chorou. Todo mundo chorou, porque, assim, ela dizendo que tem jeito, denuncia, eu quase morri, mas estou viva. A proteção, ela exige uma coragem da mulher no primeiro momento, porque ela tá ali. A maioria das vezes ela depende financeiramente daquele companheiro, ela tem essa coisa da dependência emocional. Mas tem jeito. Tem jeito. Se você tem uma amiga, vou falar de novo do Teclis, eu sempre falo isso, que quem puder ir acompanhada de um advogado, porque é diferente quando você chega legitimada. Né? Você já está exposta, cheia de feridas, cheia de dor da alma, muitas vezes visível o espancamento. Ana, né? eu particularmente, eu entendo que é impossível uma mulher sozinha conseguir Eu também acho. denunciar. E não julgo também quem não denuncia. Também não. A gente tem que entender que a rede de apoio é o primeiro passo para depois ela conseguir ter forças para reunir Exatamente. provas para denunciar. Porque a justiça, né, o ideal de justiça, né, o atingimento da justiça é uma coisa muito utópica. Sim. E a justiça, ela é um jogo que você precisa saber jogar. Não adianta você ser vítima e não conseguir provar. Para isso que a mulher, para ser vitoriosa num processo em que ela está sofrendo a violência, ela precisa do TECLA, ela precisa de advogados, de advogadas, da DEAN, mas não só isso, ela precisa de tudo e de todos, senão ela não consegue chegar até o final, né? Ainda tem mais, a gente está falando o tempo todo das transformações do mundo, né? Às vezes até o agressor, ele já vem de um lar violento, então ele não consegue nem enxergar a violência, porque ele vem de... Eu não estou justificando, não. Só estou falando assim... A gente está falando tanto o quanto é importante a gente entender, né, sobre antepassados, sobre legado. É isso também. E se a gente quer uma sociedade diferente, a gente não pode ter os mesmos comportamentos. A gente precisa sim. Então, assim, eu boto minha cara mesmo. Eu lembro uma vez saiu... a última página toda da Voz da Serra saiu e era uma foto enorme minha com meu irmão. E aí uma vizinha foi mostrar pra minha mãe toda boba. Falou assim, você deve ter muito orgulho. A minha mãe entrou em desespero. Minha mãe me ligou, porque agora, além de você fica levando seu irmão. Falei, mãe, enquanto você tá brigando comigo, uma mulher tá sendo estuprada. Você é mulher, eu sou mulher. Eu tenho uma filha mulher. Eu tenho referências mulheres. Então, assim, eu enxergo que o meu papel na sociedade é não me calar. É uma ajuda desse tamanho. Mas o pouco de ajuda que a gente acaba virando de referência, né? E isso é muito importante, a gente ter referências, né? A gente tem falado muito hoje, levando para o lado também dos negros, né? Sobre a importância das referências, da Ariel negra, né? Uma princesa da Disney negra, uma Barbie negra. O documentário da Paquitas, elas falam escrachadamente, não era para as negras, né? Porque não era nem para as morenas. Era aquele formato, né? Então, a gente vem... É importante esse pertencimento. A gente fez uma ação da Secretaria em parceria no Morro do Cordoeira e uma coisa me chamou muita atenção. Eu cheguei cedo para montar a ação e começava às 16 horas. Quando deu 15h30, começou a chegar um monte de criança sozinho. E aí chegaram 4 meninas negras. Eu estava sentado de tênis, calça jeans, casaco. E aí eu falei assim, ainda não está pronto, mas se vocês quiserem, vocês podem sentar aqui, Aline. As 4 sentaram em volta de mim. Uma ficou fazendo trança no meu cabelo, outra ficou fazendo assim no meu cabelo. Uma ficou passando mão no meu rosto. Ela olhava a minha mão. Elas passaram. Aí teve uma que estava com batom rosa. Eu falei, que batom lindo. Ela, quer passar, tia? Você vai ficar linda. Ali era o pertencimento. Elas não sabiam que eu era Ana Paula da Secretaria de Cultura. Elas sabiam que eu tinha alguma coisa a ver com aquele evento. E teve uma em especial, pequenininha, com os dentes
tudo já estragadinho. Ela chegou cheia de meleca no nariz, com uma bolsinha de doce. E ela me escolheu como guardiã dela. Aí ela me deu o saquinho, eu guardei dentro da bolsa. Ela tirou o tênis para poder brincar nos brinquedos. Aí, daqui a pouquinho, ela voltava e pedia uma bala. Aí eu falei assim, só vou te dar uma bala se você for comigo no banheiro. Aí ela falou, pra quê? Eu falei, pra gente limpar esse nariz. Aí eu dei a mão nela e ela foi, ela sozinha. Ela devia ter uns 6 anos. Limpei o nariz, aí desci para falar com ela. Falei assim, agora você nunca mais vai a banheiro com quem você não conhece. E ali eu falei com ela, sutilmente, que ela tem que desconfiar das pessoas. Porque foi comigo. Né? Eu entendi que para aquelas meninas eu era uma mulher preta. Tanto que no final, quando a mãe dela chegou, ela falou assim, essa foi a tia que cuidou de mim, essa é minha mãe. Ela não sabia nem meu nome. Mas é o pertencimento, as referências. É você projetar naquela comunidade que é possível, sim. O crime, ele seduz, gente. O que a novela mostrou da Bibi Perigosa é exatamente aquilo ali. Né? O poder, o ouro. A gente precisa lutar contra isso. Como é que você luta contra isso? Se você mostra o glamour da cultura, se você mostra que o teatro... Quer ver uma coisa que é muito interessante, Aline? Isso é nacional do Brasil. As pessoas... biblioteca, todo mundo acha que é bem-vindo na biblioteca. E é mesmo. Então, a pessoa preto, branco, homossexual, lésbica, trans, de chinelo, de tênis, todo mundo acha. Mas o teatro... As pessoas acham que tem que ter roupa para ir ao teatro. Uhum. A gente tem batido muito nessa tecla na Secretaria de Cultura. Teatro é lugar para você ir do jeito que você tiver. Então, aproveitando que essa semana que a gente tem um espetáculo riquíssimo que fala... É isso aí. Eu quero que você, depois do intervalo, tá bem, fale sobre esse espetáculo interessantíssimo nesse mês de novembro e nessa semana que começamos hoje. Só um minutinho. Ela já vai continuar. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, vamos abordar hoje pela terceira vez e última a questão do uso do celular em sala de aula. Apresento-lhes um livro, o livro de Michel Demourget, A Fábrica de Cretinos Digitais, editora Vestígio. Este livro eu considero a melhor obra sobre essa questão. É um livro equilibrado. É um livro que não nega que o celular é a melhor relação que existe entre computador e televisão. Mas, ao mesmo tempo, ele chama a atenção para uma série de problemas. Por exemplo, uma criança de 2 anos, entre o período de 2 anos e 4 anos, que esteja diante da telinha 2 horas por dia, ela deixa de ouvir, no meio ambiente em que ela convive, 5.000 palavras novas que vão fazer falta em seu vocabulário. Além disso, a criança que leva o celular para o quarto tem um sono mais dificultado. E isso atrapalha o aprendizado dela, porque a gente aprende enquanto dorme. Além disso, Demourget aborda uma questão muito importante, que está de acordo com a professora Santa Elia, da Universidade de Campinas. A internet, o celular, não apresentam um vocabulário expandido. O vocabulário é restrito. E muitas vezes só se trabalha na voz ativa.
Então, quem está viciado em celular e viciado em internet, ele fica preso à voz ativa, terá dificuldade em usar o condicional, usar o subjuntivo, e isso atrapalhará muito a sua leitura, a sua escrita e a compreensão daquilo que é lido. Portanto, meus caros telespectadores, leiam este livro para orientar seus filhos. Professores, leiam este livro para orientar seus alunos. Porque, à medida que a criança vai crescendo, tornando-se adolescente, quando ela chegar ao final do ensino médio, ela terá aumentado o tempo do uso das telas. E isso representará aproximadamente na vida dela 12 anos trabalhando em tempo integral dentro de uma fábrica. Ou então corresponderá a 30 anos letivos somente diante das telas. A consequência não será boa para o aprendizado. Considere isso e pondere o uso junto a seus filhos e junto aos seus alunos. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e meu eterno mestre Hamilton Werneck, que semanalmente nos oferece uma aula sobre itens de pautas polêmicos, com a finalidade, sobretudo, de lhe oferecer o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. E na sequência das campanhas para, sobretudo, promover os altos cuidados, o programa Cidade Real, a partir desta edição, também ressalta a importância do mês Novembro Azul, neste rápido VT que reúne informação e diversão. Vamos acompanhar. Quarentão do rock, camiseta preta, tocando é guitarra, deixa de ser careta. O seu brother fez, chegou sua vez, deixa de onda, vê se faz esse mês. Exame do toque. Esta mídia divertida também foi produzida pela Target Comunicação, empresa do queridíssimo e fraterno amigo professor Roberto Lúcio Mendes, que sempre apoia também essas campanhas. Mas quero recomendar a você, caro amigo, que promova, sobretudo, esses exames regularmente. O câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens no nosso país. Mas se detectado com a devida antecedência, as probabilidades de cura alcançam 95%. Portanto, se você sentir qualquer sintoma estranho, procure de imediato atendimento médico. Seu médico quer ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Ana Paula, eu queria que você explicasse para quem está assistindo o que essa semana tem de especial, esse mês tem de especial, e o que está chegando aí para o nosso teatro no Sesc? Não, Teatro Municipal. Teatro Municipal. Só pegando um adeno do que Zuri acabou de falar, também é cultural, né? Os homens pararem com esse preconceito. Perfeito. Com o exame do Novembro Azul. Perfeito. E alertar também que, além do câncer de próstata, homem também tem câncer de mama. Exatamente. Então, assim, homens, vamos nos cuidar. Cuide-se. Esse negócio de preconceito tá com nada e o diagnóstico precoce salva vidas. Bem, novembro
É um mês, para mim, especial, muito importante. Esse ano com gosto diferente, porque agora, 20 de novembro, é feriado nacional, deixou de ser estadual. E uma mulher negra, né, que vem de uma camada diferente. Eu tenho noção que eu tive oportunidades que a maioria das mulheres na minha condição não tem, né? A minha maior referência é minha mãe, né? Minha mãe foi ser babá das primas dela com 12 anos. Minha mãe calçou um sapato pela primeira vez com 14 anos. E é a minha maior referência de mulher negra, que eu brinco com ela e falo, se você sem estudo, você é uma mente brilhante, imagina se você tivesse sido estimulada, né? Então, a gente precisa falar sobre Novembro Negro, né? A gente precisa falar sobre o mês da consciência negra. Ah, gente, isso é mimimi. Não, gente, não é mimimi. A gente está acompanhando aí os horrores que têm sido vivenciados pelo Vini Júnior, um atleta negro maravilhoso, de peso internacional, que está lutando quase que sozinho, né? A imprensa abraçou. A gente viu muita gente famosa e anônima apoiando. Mas o que esse garoto passa de racismo é um negócio horroroso. Isso porque as pessoas não têm vergonha na Europa, no Brasil, de cometerem racismo. Racismo é crime. E mesmo assim, a gente ainda vê isso acontecendo. Então, se acontece com o Vini Júnior, com todo o alcance que ele tem, você imagina com nós, mortais, né? Então, a gente precisa falar. Eu vibrei muito com o tema do Enem ontem, sobre a valorização da cultura africana. A gente precisa falar de antepassados, né? Eu sou de uma época que o cabelo black era horroroso. Hoje, o cabelo black tem o seu real peso, que é o da coroa. O meu irmão raspou semana passada, mas ele tinha um blackzão desse tamanho. É muito importante a gente falar sobre isso, porque na minha época não tinha boneca negra, não tinha paquita negra, não tinha nada disso. Hoje a gente tem, né? Hoje eu estava lendo o Instagram da Thaís Araújo, ela dizendo que pela primeira vez uma novela vão ter 3 protagonistas negras. Então, a gente precisa sim falar sobre racismo, a gente precisa falar sobre inclusão, a gente precisa falar sobre ter o respeito. A intolerância religiosa ela precisa acabar. A sua religião não é melhor que a minha não é melhor que a sua. Então, o mês de novembro, para a gente, né, o primeiro ano a gente fez uma ação dentro da Estação Livre, com o Centro Cultural Isnuoquê. Ano passado, a gente fez a primeira edição do Prêmio Consciência Negra, o Troféu Zumbi dos Palmares. Esse ano a gente faz de novo, dia 22 de novembro, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. A gente vai ter várias pessoas negras que fazem um trabalho de excelência nessa cidade e que muitas vezes não têm os holofotes, e a gente precisa mostrar os holofotes para essas pessoas. E a partir de quinta-feira agora, a gente começa o Muvuca. O que significa Muvuca, Ana Paula? Aquele programa da Regina Casé? Não. Muvuca significa celebração em africano. Uhum. E a nossa ideia do Muvuca é a gente celebrar as nossas origens. Então, a gente vai ter, quinta-feira, o espetáculo Macacos, que foi a peça mais premiada ano passado. Eu estou há mais de um ano tentando trazer o Cleiton. Eu queria muito ter trazido ele para o Festival de Inverno, não consegui. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí agora, com o patrocínio da Energisa, a gente está conseguindo trazer eles através do projeto Parque de Ideias. Então, a gente vai ter dia 7 ele abrindo. Dia 8 a gente tem no Teatro Municipal o show da Zezé Mota. É um show lindo, gente. Tudo gratuito. Dia 8 de novembro. E dia 9 de novembro a gente tem no Anfiteatro Big Black Band, com um repertório novinho que o Guto está preparando. Fora, a gente vai ter a exposição da Raquel Nader sobre orixás. A gente vai ter
muitas atividades na usina cultural, vai ter oficina de DJ gratuita com Saulo Emerick, vai ter exposição da Elis Pinto, vai ter DJ Cosme tocando na varanda, vai ter Lamego com saxofone tocando na varanda. Enfim, gente, a gente pensou, vão ter várias oficinas de tranças, tudo gratuito. Roda de samba na Praça das Colônias. Lembrando que dia 2 de dezembro é dia do samba, Dia Nacional do Samba, e 13, dia do frevo, certo? Forró, perdão. E aí a gente vai ter uma programação de 7 até o dia 23, então vão ter algumas programações no Teatro Municipal, algumas no anfiteatro, muitas na Praça das Colônias, por causa do Centro Cultural Izuoquê. Então, assim, a parte de gastronomia toda elas vão comandar e toda a verba vai voltar para a sala. A gente vai ter uma feira de afroempreendedores, só pessoas pretas expondo lá os seus trabalhos de artesanato. A gente vai ter isso roda que de você capoeira. falou, pessoas pretas, eu acho interessante também, abrir mais um parêntese, que hoje uma adolescente me corrigiu. Ela falou, doutora, negra é a raça, a cor é preta, eu sou mulher preta. E aí eu trouxe para o meu caderninho vermelho para entrevistar você hoje. E isso é uma polêmica, né? Porque tem gente que concorda, tem gente que não concorda. E eu acho engraçado, outro dia chegou na secretaria um e-mail de um documentário maravilhoso que o cara está fazendo, conseguiu ser aprovado na lei, e perguntou se Friburgo tinha interesse de receber. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí, falei, querido, você caiu na secretaria certa, com a mulher preta. Aí ele falou assim, mas você se identifica a mulher preta? Eu falei, não, se tem uma coisa que eu sou, é preta pra caramba. E aí a gente riu, porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas... Eu tenho horror quando falam assim comigo. Ah, você não é preta. Sou sim. Sou preta sim. Né? Porque antigamente tinha essa coisa do peso, que ainda continua, gente. O preto retinto, ele carrega o olhar atravessado das pessoas. Lembrando que você, preto, negro, cinza, pardo, racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, a gente precisa fortalecer as nossas raízes. E por isso que o Muvuca vem aí, de 7 a 23 de novembro. A programação a gente já está quase toda completinha. Você pode acompanhar através das redes sociais, @culturanf, mas também na Usina Cultural. Você também tem as informações lá. Se eu não me engano, hoje ou amanhã já começa a entrar toda a divulgação na rua, e VTs também. E a gente está muito feliz pelo segundo ano de ter o Troféu Zumbi e pela primeira vez ter um festival e a gente abrindo com essas atrações. Estou muito feliz. Assim, quando a gente postou nas redes sobre macacos, 2 grandes diretores de teatro nacional me mandaram assim, não acredito, vou ter que ir a Friburgo. Então, é um peso, realmente, a gente abrir o festival com essa atração e gratuito. Né? As pessoas não estão conseguindo pagar para ver o Cleiton e a gente vai ter na nossa cidade gratuito. Então, espero todo mundo no Teatro Municipal para a gente fazer uma sessão linda, histórica. E eu tenho certeza que quem assistir vai sair de lá muito mexido. Eu vou abrir a oportunidade aqui para Zuri Maurer, porque ele está tão quietinho e pode ser que ele esteja com vontade de fazer alguma pergunta para nossa subsecretária. Como já estamos, né, faltando 5 minutos para o final, já do segundo tempo, eu gostaria de indagar ao nobre apresentador. O senhor deseja fazer alguma indagação? Eu primeiro quero agradecer a sua generosidade. Disponha. Mas, enfim, por óbvio que esse tema fica muito melhor tratado por mulheres, né? Me sinto aqui um privilegiado, honrado por ouvi-la e por aplaudi-la pelo seu trabalho, pela sua perseverança, pela sua dedicação. E me parece, Ana Paula, que, salvo o melhor juízo, cultura é comportamento. Essa é a minha leitura. Em linhas gerais, em apertada síntese, como também sempre me é ensinado, cultura é comportamento.
na sua narrativa ao longo deste período de quase 1 hora, observei atentamente que todas as suas abordagens e exemplificações, como foi nesta ação feita no bairro Rui Sanglar, Cordoeira, se referem ao comportamento. E, não obstante, a cultura interfere diretamente na formação. Não obstante, o Ministério da Educação inclui cultura. Ministério da Educação e Cultura. Não entrando no mérito organizacional nem administrativo, mas ambos estão intrinsecamente relacionados e envolvidos. Seria a minha singela manifestação, doutora, o que me coube nessa edição. Eu que agradeço esse espaço, porque é muito importante a gente usar um programa com a credibilidade que tem esse programa para a gente falar de temas que incomodam, né? O racismo incomoda, a violência doméstica incomoda, o acesso à cultura incomoda. E é o perfil do programa. Então é muito importante esse espaço da gente falar. É o perfil do programa. Você de casa, venha para o teatro, não importa se você está de tênis, de bota, de roupa uniforme, de ginástica, do jeito que vier, venha para o teatro, venha receber cultura, venha se alimentar de cultura. Todos os espaços culturais da nossa cidade são da população. A gente precisa ter o pertencimento. Uma coisa que, conversando com você, me chamou a atenção e eu preciso registrar aqui em ata, falarmos que Friburgo é um solo muito fértil do teatro. Temos que falar aqui de Daniela Santi, temos que falar de Carlito Marchon, temos que falar de todos os nomes, de Nelmo. Ricardo, tive o prazer. Ricardo. Temos que falar de muita gente que nasceu e morreu fazendo arte, fazendo teatro em Nova Friburgo. Friburgo é um celeiro, né, gente? A gente é referência no samba, né? Quantos sambistas carnavalescos saíram daqui e estão no Rio e São Paulo? Né? A gente falando do teatro, a nova geração do teatro. Bernardo Dugin é friburguense, tá aí brilhando. Então, assim, é isso, gente. A gente aqui em Friburgo, eu sempre falo isso, que a minha área é produção de eventos, a gente não deixa nada, mais nada. Pelo contrário, às vezes vem gente da capital que não tem o conhecimento técnico e o talento que o friburguense tem. Então, sim, Nova Friburgo tem uma cultura de excelência e de destaque. Eu queria agradecer a sua participação. A forma como você explica é uma forma muito acessível, muito humanizada, muito carinhosa. E eu tenho certeza que muita gente hoje entendeu melhor o que é cultura, o que é teatro, a importância da biblioteca, a importância do Promemória, que não deu para a gente falar aqui. Mas tudo aquilo que Friburgo é rico e a gente precisa bater palmas para você, bater palmas para os nossos artistas e valorizar essa arte que realmente salva as nossas vidas todos os dias. Eu salvei a minha vida durante a pandemia, grávida, em reclusão. Eu só podia assistir televisão, assistir lives, e isso foi o fomento, foi o meu alimento diário espiritual através da minha religião e principalmente através da arte e da música. Então, Ana Paula, parabéns. Obrigada. Por todo o seu trabalho, por toda a sua coragem, por toda a sua autenticidade. E queria deixar, em nome do Cidade Real, já que hoje eu peguei procuração do Zuri Maurer, que é o dono, para te convidar para voltar, para a gente falar e mergulhar mais fundo na cultura friburguense, no teatro friburguense. Vamos falar. Você já deu spoiler aí do Dia do Samba. A gente pode vir falar do que vocês quiserem, só me chamar. Só vou aproveitar o espaço para fazer um convite. A gente está cheio de edital na rua, lei de fomento. Muito interessante. Verba federal. Então, você artista que tem um projeto, que tem dúvida, ainda dá tempo de se inscrever. Tem um monte de edital na rua. E se você tiver um material, às vezes eu escuto assim, mas como é que eu faço para começar a me apresentar? 10 segundos. Farinha Filho, número 50, é o endereço da Secretaria Municipal de Cultura.
Beijo. Até o próximo. Cuide-se bem.